Podemos pensar isso por outro viés, né? Daquele cliente que chega na porta de um restaurante ou de um comércio ou de qualquer lugar e acha que se vê no direito de não remunerar no flanelinha porque ele se sente muitas das vezes sobretaxado, né? Hoje se fala muito na história do contribuinte. Ele paga os impostos e quer ter segurança, quer ter um local para colocar em segurança o seu automóvel. Então, essa é uma contradição que surge também no capitalismo brasileiro, né? O Estado ele é efetivamente ineficiente para as questões sociais, né? Ele não consegue atender às demandas sociais exatamente por esse seu pecado original, na minha concepção. Eu vim trabalhando nessa esquina descendo aqui, do sinaleiro, pegava pouco, aí ficava andando aqui em Campinas, pra lá e pra cá, aí os colegas foi me vendo, eu vim da Goiânia pra cá, falou, não, eu vou arreitar um ponto pra você. Aí eu fui e comprei o ponto dele, o irmão dele foi pros Estados Unidos, ele falou, não, você quer comprar meu ponto? É um serviço bom. Bom, em primeiro lugar, a gente tem que analisar que o espaço é público, então ele não pode ser apropriado. Não pode ser, a não ser que exista aí um trâmite legal todo para desafetar esse espaço e transformá-lo num espaço passível de ser privatizado. Mas nós não podemos, nós estamos falando aqui, na verdade, de um espaço desses, dos flanelinhas, que mostra exatamente a ausência do público. Na verdade, a ocupação disso daí é a própria reflexo da ausência do poder público e a ausência de uma política de segurança nas próprias ruas que fazem com que a gente esteja nessa situação de ficar à mercê dos flanelinhas. Eu acho que não tem problema algum, não. Sempre que eu venho, paro, dou minha gorjetinha para eles. Eles não tem esse negócio de que você tem que dar R$1, R$2, de repente você tem uma moedinha, você dá. E acho que não deve de manter. Não existe obrigação nenhuma da pessoa que, ao estacionar o seu carro na rua, de poder pagar para a flanelinha vigiar carro. Até mesmo porque não existe garantia nenhuma da parte dessas pessoas de que, se o seu carro for danificado, ele vai ter condição de vigiar, de apurar ou talvez até de anotar a placa de quem eventualmente tenha batido nesse carro. Então é um problema sério, mas é um problema social, é um problema muito mais social do que urbanístico. E no carro lá, cheguei lá, tem um cabinho aleijadinho andando, né? Ou não tem lugar, não, põe aqui, dá uma olhadinha pra mim enquanto eu vou lá dentro do Uber ali. E tudo bem, eu fui lá, quando cheguei, dei R$2 pra ele, e ele encamei, e era na calçada, né? Existiam trabalhadores que lavavam carros e vigiavam carros há mais de 12 anos naquele setor de Campinas, num estado de invisibilidade social, sendo discriminado pela Polícia Militar, sendo discriminado pelos moradores de Campinas e também discriminados pelos comerciantes. Diversos telefonemas do 190, onde comerciantes reclamavam e solicitavam a presença da Polícia Militar, porque, segundo eles, tinham ali um suspeito querendo furtar a sua loja. Quando a Polícia Militar chegava naquele local, se tratava de um vigia de carro que estava por ali. Então, assim, você já se sentiu discriminado, se sente discriminado? Várias vezes. Várias vezes. Quer contar algum caso? Não, o caso aqui é muito curto, muito pouco. Aí acontece e a gente supera. Mas tem muita gente que chega ignorante, com raiva, maltrata a gente, mas isso é comum. Em algumas partes sim, porque o pessoal vem com desaforo, desacata a gente, mas como a gente está lidando com público, com pessoa, aí a gente tem sempre que se rebaixar para poder não ter confusão. Não, o problema é esse, o rapaz chegou e encostou o carro, esse que vai saindo aí. Aí já veio com ignorância comigo. Falou, pega minha coisa aí, aqui no meu ponto não. Tiago trabalha lá, eu trabalho de cá, nunca ninguém roubou carro aqui, nunca arranharam carro nenhum aqui, no meu ponto não. Aí, eu sou policial, não sei o que, eu digo, você é policial, mas você tem que respeitar o serviço que a gente trabalha, meu filho. Aqui polícia põe carro aqui, paga o trabalho. Esse que salvou isso aqui agora. Além da questão da marginalização da atividade profissional, a marginalização da escola, a ausência de políticas públicas, né? Historicamente, enfim, isso é evidente na sociedade brasileira, né? Quer dizer, a exploração do trabalho infanto-juvenil, né? A
criação de organizações paralelas que exploram o trabalho infantil e infanto-juvenil. Quer dizer, há uma série de caminhos, de pistas que a gente pode seguir para abordar esse tema. Então, por um lado, o desenvolvimento do capitalismo no Brasil, como é que ele marginalizou, né, a maior fatia, a maior parte da sua população. Eu acho que isso tem a ver diretamente com o surgimento, né, do subemprego, da informalidade, né, da exploração e da atuação paralela, a formas de contratação, enfim, paralela ao sistema legal. O cara é advogado, sumiu a expander de dentro do carro, só entrou eu dentro do carro, só eu que lavei o carro. E ele deu certeza absoluta que tinha sumido aqui. Eu falei, não foi aqui, senhor. Ajuda a sair, belezinha, se falar obrigado, tudo tem música meio que lá, né? Às vezes a pessoa não abre o vidro, não fala nem obrigado, aí o cara fala, às vezes só abre o braço, mas não comenta, não fala nada, né? Eu falei, quantos anos que eu lavo pro senhor, o que já sumiu dentro do seu carro? Nada, mas hoje sumiu. Eu falei, então você procura corrigir. Mas mesmo assim ele continuou insistindo que foi eu. Eu falei, então já que você disse que foi eu, quanto que é seu pandeiro eu vou te pagar, não posso pagar tudo de uma vez. Quanto que é? Mais ou menos 200. Eu dei 75 e ficou para me dar o resto. Ele não quis pegar o dinheiro. Enquanto nós não tivermos uma política pública de emprego, de dignidade de vida para essas pessoas, elas vão fazer essa opção. Normalmente essas pessoas, esses flanelinhas, são pessoas com baixo grau de instrução, com um grau de empregabilidade muito baixo, muito pequeno, e que consegue tirar por mês um salário que é incompatível com o mercado formal, com o nível de educação e o nível de escolaridade dessas pessoas. Então isso acaba servindo de alguma forma como um incentivo para que essas pessoas continuem nessa profissão. É um mal necessário, até porque em certos lugares, se você não tem a ajuda deles, você não tem proteção nenhuma também. É porque a polícia não está aí para certas situações, né? De repente evita alguma coisa. Eu mesmo tenho um carrinho velho ali, um dia desse eu deixei lá em Campinas, se não fosse o cara, os caras tinham levado ele, eu não sei, porque eu cheguei, os caras estavam tentando abrir e ele conversando com os caras lá. Nós iniciamos a rede de apoio à segurança por Campinas, cadastramos ali inicialmente em torno de 150 trabalhadores autônomos de rua, entre lavadores de carro e vigias de carro. No ato desse cadastro, nós identificamos 5 pessoas que vigiavam carros e que tinham mandados de prisão. Naturalmente, essas pessoas já fugiram no ato desse cadastro. Bom, cadastramos todas as